FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que nos ouve fora do Brasil. A partir de agora está no ar mais um Debates Betel. Debates Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas, reprise às 17, reprise à meia-noite. Debate hoje não tem outro assunto, vamos falar sobre o resultado das eleições. Comigo à mesa para mais um debate, o pastor Flávio França e o estudante de Direito Ítalo Félix. O pastor Maico Balbino estava escalado, mas o Maico acho que sentiu a panturrilha, rapaz. Ô Maico! Chamou o Ronaldo pra você, hein, Maico? Tem que ter chamado os dois. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Tudo bom. Esses debatedores nós estão muito bravos, rapaz. Rapaz. Né? Assim, os caras estão quase querendo sair na mão, né? Um é Vasco, outro é Flamengo. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Tudo bom, Orsino? Olha, melhor impossível, né? Rapaz, eu tenho vários motivos para comemorar. Você sabe que sábado à noite eu estava num culto de aniversário. Rapaz, levantou um profeta lá e falou: homem, eis que te digo, hoje às 11 horas você teria um infarto fulminante. Que isso, rapaz? Estou te livrando do infarto. Ah. Aí, rapaz, eu fiquei olhando pro relógio, né, que já era 10h30. Contando os minutos, quando deu 11 horas, olhei para o relógio da igreja, olhei para o meu relógio de pulso, aproveitei e vi que também o do celular poderia ter alguma diferença. Aí deu 11, deu 11h05. Mas aí pegou os mesários, pô. Não. Não pegou você, mas pegou os mesários. Pode ser, dois mesários. Mas foi o mesário. E eu escapei. De repente o Zé Maria foi no endereço errado. Pô. Pois é, pode ter sido. Eu sei que eu comemorei comendo bolo. Tá certo. Comendo bolo. Então, quer dizer, bom sábado, domingo maravilhoso, com a eleição dos nossos candidatos, né? Tanto aqui no Rio quanto a nível nacional, né? São Paulo. Né? Mas mesmo sempre assim, a gente passa aquele dia apreensivo, né? Mesmo que as pesquisas estejam dando uma diferença de voto. Mas... Vamos ouvir o boa tarde do Ítalo, que a gente já vai falar de pesquisa. Eu tô engasgado com esses institutos de pesquisa mais uma vez, Rede Globo. Olha, esse povo tem que ser, não sei, alguma coisa tem que ser feita para essas pessoas serem penalizadas, porque não é possível. Tudo bem, Ítalo? Boa tarde. Boa tarde, Orsino. Eu não podia esperar outra postura da Folha, da Globo, da Veja, né? E eu nas minhas redes sociais, quando eu coloquei sobre a vitória do candidato Jair Bolsonaro, eu botei: ganhamos das fake news, ganhamos da Veja, ganhamos da seita vermelha, ganhamos, né, da maior quadrilha organizada do Brasil. Isso não foi só uma eleição para presidente. Essa eleição ela foi diferente de todas as outras, porque o brasileiro foi para a rua, o brasileiro pediu, o brasileiro lavou a alma, e com tudo isso, né, os veículos tentando manipular covardemente, são mau caráter, entendeu? Principalmente os diretores desses veículos, jornalistas tentando manipular, dizendo que não ia, a todo tempo. A falta do profissionalismo, o mau caratismo estampado na Rede Globo. Eu falo Rede Globo e na Folha de São Paulo porque eu acredito que sejam os veículos que eles tenham mais força de expressão. Teve o UOL, mas enfim, esses dois. E eu acho que Deus foi misericordioso, a nação ela teve a consciência. Fomos lá, cumprimos o nosso papel pela democracia. Agora, a minha fala eu assisto muito a Globo News e eu lamento muito que jornalistas do nível da Miriam, do Merval, do Heraldo, do Camarote, da Andréia Sadi, da Cristiana Lobo, do Valdo Cruz, da Natuza Neri, se prestem a esse serviço, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de dignidade. Aí ficava eles lá no estúdio, desculpe a expressão, aqueles dois patetas
aquela pateta do Ibope, aquele pateta do Datafolha, sabe? Tentando manipular as consciências de forma descarada. Eu acho que o que ficou mais gritante foi aqui no Rio. Por quê? Eles fizeram, Flávio, a gente que trabalha com comunicação e marketing há muitos anos, então eu sei exatamente o que eles queriam fazer. Eles ficavam, primeiro, tentaram colocar na nossa cabeça que o que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro é o que tinha acontecido no primeiro turno com o Witzel. Que o Eduardo Paes, faltando poucos dias para a eleição, que o Eduardo Paes estava numa curva de subida e que o Witzel estava caindo. Na verdade, o resultado da eleição ontem demonstrou que estava tudo do mesmo jeito. Aí quando eu vi isso assim, falei, gente, e lá em São Paulo, cara, jogaram o Márcio França na frente do Dória, no sábado. Foi. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu não sei, eu espero que, a partir dessa eleição, Bolsonaro, o novo Congresso, tome alguma medida para a população não ficar exposta a esse tipo de coisa, porque eu estou muito revoltado com isso, cara. Eu acho difícil a nível assim de você ter um projeto de lei ou qualquer coisa, que é difícil legislar sobre isso. Agora tudo é mordaça, é ditadura. Pois é. Né? Eles fazem essa lambança. Sabe o que eu acho? E não querem ser cerceados. Então, quem pode dar a resposta para isso é justamente o povo, pelo descrédito. Entendeu? Se você passa a desacreditar esses institutos de pesquisa, passa a não contratar mais eles. Entendeu? Deixa eles irem secando. E tem outros, não tem só eles. Tem tantos outros institutos, eu sei que eles são os maiores, talvez os mais importantes, mas nada é eterno. Você quer se livrar deles? Não contrate o serviço deles. Deixa eles definharem. Eu acho que essa é a melhor maneira. Eu acho um absurdo, cara, porque assim, você pegar um veículo de comunicação de massa, mas graças a Deus que o povo brasileiro acordou, né? O povo acordou. Eu acho que acabou esse tempo de manipulação, de grande mídia, de instituto de pesquisa. É o que eu tô falando, você está respondendo. O que eles têm que cair... O povo deu uma resposta à altura para eles. Exatamente, o que eles têm que cair é no descrédito. Eu acho que o governo não tem que intervir em nada. A não ser que haja algo realmente assim, criminoso, descarado, né? Que forme uma quadrilha para fraudar e tal, enfim. Que é muito difícil, e é difícil até de provar. Eu acho que o governo tem que se mexer nisso para nada. O que ele tem que fazer, quem tem que responder somos nós. Olha só, o Instituto de Pesquisa, ele presta um serviço, ele é prestador de serviço. E nós, eleitores e consumidores, somos aqueles que consumimos o serviço prestado por eles. Sim. O que a gente tem que fazer? Dizer assim, eu não quero mais o seu serviço. Eu não contrato mais o seu serviço. Eu sei, Flávio, mas olha só. Eu e você, nós conseguimos olhar. Eu não vou pegar a Globo News e jogar no lixo por isso. Uhum. Eu consigo extrair o que eles fazem de ruim com o que eles fazem de bom. Mas não é todo mundo que tem essa... Não, eu sei. Eu acho que a grande massa, ela acaba ficando exposta. Então, mas como é que a gente vai resolver isso? Não é o Estado tutelando. O Estado já tutela demais a nossa vida. O que a gente tem que fazer é crescer intelectualmente. Eu acho que a Globo não está fazendo nada de errado, ela está fazendo o papel manipulador dela, como todas as outras. Como é a CNN nos Estados Unidos, como é o New York Times, o Washington Post, todos eles manipulando. O que eu acho que a gente tem que fazer é, do nosso lado, não ser mais manipulável. E como é que a gente vai conseguir isso? Melhorando a intelectualidade do brasileiro, que é muito chulé. Não, é isso que a gente tem que fazer. Se nós crescermos intelectualmente, nós vamos perceber o discurso manipulador, e percebendo o discurso manipulador, a gente vai dizer assim, olha, eu não ouço mais isso, eu mudo para outro canal. Aí eles são obrigados a mudar o discurso. Então o processo para mim não é intervenção do Estado. O Estado já intervém demais em tudo. Ele monopoliza todo o processo de decisão no país. Quem tem que decidir somos nós. O Estado tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço dele. O que a gente tem aqui é uma inversão total de valores. E o que é pior, o brasileiro, na sua maioria, ele gosta.
porque ele é estatista. Ele sempre diz assim, o que o governo, quer dizer, o Estado na pessoa do governo do momento, o que o governo vai fazer por mim? Não pergunte o que o governo vai fazer por você. Aliás, isso quem disse não fui eu. Foi John Fitzgerald Kennedy em 1961. Não pergunte o que o país vai fazer por você, mas o que você vai fazer pelo país. Então a gente tem que inverter essa lógica subalterna que o povo brasileiro tem de olhar para o alto, e nesse caso o alto é Brasília, e abrir a boca para esperar cair migalhas de lá. Entendeu? A gente não tem que viver das migalhas de Brasília. A gente tem que tirar essa gente de lá e mostrar a desimportância de Brasília na tomada de decisões e nós passarmos a decidir a nossa vida. Tirar o nosso destino da mão do Estado e entregar o nosso destino a quem tem o direito de decidir, que somos nós mesmos. Como diz o Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil, né? É óbvio, porque a administração tem que ser descentralizada, é tudo concentrado em Brasília e na mão do Executivo Federal. Eu não vivo em Brasília, eu vivo no Rio de Janeiro e na capital. O que me interessa primordialmente é o que acontece num círculo de 10 quilômetros à minha volta. Porque é onde eu estou 99% do meu tempo. Agora, Ítalo, aqui ficou nítido que houve um movimento orquestrado, né, da mídia com os institutos de pesquisa nos momentos finais para tentar tirar a eleição do Wilson, né? E ficou provado que o povo está completamente imunizado dessa manipulação, né? Orsino, primeiramente você acabou de falar na eleição para governador, né? Eu quero parabenizar a todas as pessoas de Maricá, tá bom? Você não, Maricá, o público de Maricá tem que ter o meu respeito, né? Porque depois do que o Eduardo Paes falou, né, mas alguém lá ainda votar nele, né? Se você for olhar para a contagem de lá, você vai ver que todo mundo votou no juiz. A manipulação, Orsino, eu sempre digo isso, né? O Flávio, ele fala uma coisa que eu carrego comigo, e eu escuto muito isso nas aulas. A esquerda, ela sempre dá um jeito de se reinventar, né? Eles estão sempre se reinventando. Eles não desistem nunca, né? Agora eu estava vendo não é só a questão da manipulação, mas a USP na quarta-feira vai fazer uma paralisação contra o fascismo e a intolerância. E isso também, provavelmente, a rapaziadinha da UERJ também deve vir fazer algum dia, porque o Boulos já falou que já está anunciando, né, as movimentações e as paralisações no Brasil. E onde elas vão ser? Nas universidades federais, né? Que é o monopólio, né? Como diz o Bolsonaro, não ataquem quartéis, ataquem escolas. Então vão ser nas universidades onde vai ter, né, a paralisação. E eles também tentam monopolizar de todas as formas. Não só dentro das universidades, mas como a mídia. E eu quero parabenizar, né? Eu acho que os veículos de comunicação, eu fico triste por essa parcialidade do jornalismo da Rede Globo. Eu fico triste pela parcialidade da Folha de São Paulo, que inclusive inventou mentiras a favor do candidato atual. E eu quero parabenizar a Rede Record de televisão. Eu acho que eles podem ter, né? Ninguém é perfeito. Macedo é águia, né? Ninguém é Macedo perfeito. sentiu o movimento do barco. Eu Opa! acho que... Deixa eu pular desse barquinho aqui, que esse aqui tá indo embora. Orsino, ninguém é perfeito, né? Perfeição só Jesus, mas a parcialidade da Record News, principalmente da Record News, dos comentaristas da Record News, porque eu assisti os dois. Parcialidade ou imparcialidade? A imparcialidade, no caso. Desculpa, obrigado por ter me consertado. Eu vi nos dois. Eu só coloquei mesmo na Globo News porque eu queria ver a cara da Miriam Leitão. Era a única coisa que me interessava na Globo News. Era ver a cara dela. A vitória do Bolsonaro. Era a única coisa. Ver a cara da Manda Miriam. Uma camisa pra ela. Não, a cara dela, aquela cara de maracujá tristonho. Enfim. E eu assisti a Record News, então eu acho que a imparcialidade, o profissionalismo, sabe, a ética que o jornalista tem que ter, eu acho que eles desempenharam isso muito bem. E a gente não podia esperar nada diferente da Rede Globo. A gente sabe a gente sabe da guerra travada, do Bolsonaro já, ó. Agora, o Flávio, antes de ganhar, ele já tinha tô percebendo também
uma movimentação no judiciário, né? Assim, eles não estão nem disfarçando. Eu acho que o discurso da Rosa Weber... Ai, Lewandowski! O discurso na verdade foi pronunciamento, né? Pronunciamento da Rosa Weber, o pronunciamento do Toffoli, teve a movimentação também do Joaquim Barbosa declarando apoio ao Haddad, Janot declarando apoio ao Haddad. O que está acontecendo com o judiciário? Provocação. Um inimigo que não queria atingir ela diretamente, mas foi o seu pior inimigo, foi o seu Rodrigo Janot, com 2 denúncias totalmente insubsistentes contra o governo Temer, contra o presidente Temer, e que teve o efeito negativo, colateral negativo, de secar com a reforma da Previdência. E depois a outra coisa que impediu a reforma da Previdência foi a bancada dos funcionários públicos federais. Então essa gente toda sempre esteve do lado do PT. E isso, se você fizer uma pesquisa de voto só com funcionário público, eu não tenho a menor dúvida que vai dar 80% para o Haddad e 20% para o PT, incluindo aí categorias chaves, como, por exemplo, professores. Professores deve dar até mais de 80% para o Haddad. Porque existe a ideologia dos professores também. Isso é um outro fator que os outros não têm. Os outros estão preocupados com o dinheiro. Mas o professor, ele tem aquele lado ideológico. E isso pesou nessas eleições. Claro. Pesou e pesou muito na doutrinação nas escolas. Mas sem dúvida. E eu acho que a gente tem que bater nessa tecla do escola sem partido. A gente tem que ter isso. O seu filho, quando entra para uma universidade federal, quando vai para uma escola pública, o seu filho não tem que militar para partido nenhum, por doutrina de professor. Isso é errado. O seu filho, ele tem que escolher o que ele vai apoiar. Não essa doutrina marxista que vem acontecendo. Eu vou mais longe, Ítalo. Isso não começa na universidade. Na universidade é o coroamento de todo esse processo. Isso é uma coisa que começa já no ensino básico. Tá? Isso começa no ensino básico, vai para o ensino médio e termina com muita ênfase, né, no ensino superior. Então isso já começa na base, porque se você lê, como eu já li algumas vezes, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, até a terminologia usada é uma terminologia de cunho marxista. Então, na própria formulação dos artigos. Então, quer dizer, ali já está a formação do pensamento. É óbvio, se você pegar a LDB, não vai estar lá em lugar nenhum escrito: nós estamos tentando implantar a doutrina marxista. Mas é claro que não está. Ninguém vai escrever isso. Mas na prática é o que vai acontecer, porque os professores já são formados assim. Não existe liberdade no meio acadêmico. O meio acadêmico é um meio de discurso único, principalmente nas cadeiras de humanas, né? Nas cadeiras de exata não, porque na cadeira de exatas não faz muito sentido, mas nas de humanas, nas cadeiras de humanas você tem um pensamento todo direcionado, e se você quiser ser um ponto fora da curva, vai ser perseguido. Aqui, eu queria até que você conhecesse eles. Um dia eu estava debatendo aqui com 2 jovens igual a você, do meu lado aqui esquerdo, mas é só a posição geográfica. Do meu lado esquerdo estava a Samei, do lado direito o Jonathan, ela psicóloga, ele historiador e professor, 2 jovens como você. E ela estava contando, vou repetir isso aqui a exaustão. Ela estava contando que na entrega da monografia dela, no processo, né, de feitura da monografia, ela chegou para o orientador e perguntou assim: olha, eu gostaria de incluir algumas frases do professor Olavo de Carvalho e do Luiz Felipe Pondé. E aí o orientador falou assim: Samei, se eu fosse você, eu não incluiria essas pessoas, porque a sua monografia não vai ser aceita pela banca. E aí eu pergunto: existe democracia no ensino universitário? Né? Quer dizer, até por interesse, eu estava até vendo um vídeo aqui de um sujeito dizendo isso. As técnicas que são passadas na internet para você conseguir uma boa nota de redação no Enem, não é a universidade, é no Enem,
Quer dizer, você não pode confrontar a banca, você não pode ir contra a ideia da banca. Se a banca lançar um texto assim, tipo assim, os ricos oprimem os pobres, você não pode fazer uma redação que desdiga isso que eles estão colocando como título. Você tem que dizer, realmente, todo rico é mau, perverso, se pudesse ele botaria o pobre no tronco para dar uma chicotada. Você tem que falar isso para agradar eles. Aí você tira uma boa nota. Então você vê, até as dicas que são passadas na internet são para você mentir, para você ir contra as suas convicções. E houve pela Escola Sem Partido, já que você citou, eles entraram com uma ação na Justiça Federal, porque num desses anos, a banca do Enem queria dar nota 0 para quem não fosse politicamente correto, para quem fizesse algum discurso de violência, qualquer coisa assim. E aí o que aconteceu? Com esse processo, o mandado de segurança, conseguiu-se tirar esse critério, porque isso é uma violação da sua consciência, do teu direito de liberdade. Se eu quiser colocar lá, que eu acho que, que a gente não deve aceitar nenhum refugiado, porque aqui já tem gente demais e o país é pobre, quer dizer, ele não poderia colocar isso na redação dele, porque isso iria de encontro à opinião da banca, poderia ser considerado um discurso xenófobo. Então você tomaria nota 0 de cara, sem olharem para a tua redação, você tomaria nota 0. Aí o mandado de segurança tirou esse critério. Por quê? Porque isso é uma violação da tua liberdade de pensamento. Para você ver que no Brasil, enquanto você é estudante, você não tem liberdade para pensar. Depois, se você for professor, também tem que ficar fazendo o discurso da universidade, da reitoria, porque se você pensar diferente, está arriscado a perder o emprego. Então a gente tem um bando de gente manipulada e manipuladores. Agora, Flávio, a gente, na verdade, às vezes, nós ficamos numa posição que nos impede, principalmente nós que somos evangélicos, a gente fica muito restrito ao nosso grupo de convivência e às vezes a gente não consegue entender muita coisa que está acontecendo. E no sábado eu tive vou lá na Paulista, né? Fui lá na Avenida Paulista e tal, sem nenhuma pretensão. Eu morei em São Paulo muitos anos, mas nunca tinha ido na Paulista. Aí fui na Paulista. Meu irmão, ali eu vi o que de fato está em jogo nessa eleição. Né? O que estava, né? Em jogo nessa eleição. Está. Né? Não acabou. Não. O PT declarou guerra. O PT declarou guerra. Né? Então, assim, a Avenida Paulista se transformou numa verdadeira Sodoma e Gomorra. É um negócio absurdo, sabe? Assim, e ninguém pode falar nada. Porque se falar alguma coisa, dá. Rapaz, eu não pensei que eu fosse viver para ver um negócio daquele. 2 homens de barba na cara, agarradinhos, se beijando de língua no meio da rua, meu irmão. Os caras andando de mão dada assim, sabe? Como um casal. Mas, gente, não disfarça não, claras, sabe? Mesmo. É um negócio assim, foi, meu Deus. E todo mundo prospectando pro PT. Todo mundo prospectando pro PT. Eu falei, bom, aí fica claro, né, a questão, quando o Bolsonaro bate nessa tecla ideológica, é um negócio, assim, assustador. Viu? Assustador. Então, assim, a gente, você que é cristão, talvez, como eu não tinha, talvez você não tenha a dimensão, o nível que o negócio chegou. Chegou num nível assim, porque a Avenida Paulista sempre foi um local dos finais de semana de famílias. Né? O sujeito, vou passear na Paulista. Isso. Rapaz, não tem condição, por exemplo, como é que eu vou hoje pra Paulista, do jeito que tá a Paulista hoje, pra minha filha passear na Paulista? Ficar lá debaixo do vão do MASP, daqui a pouco chega... Não tem como, Flávio. Tá num nível assim, sabe? O negócio tá absurdo. Então, mas você falou uma coisa interessante, você começou a tua fala dizendo assim, porque
Nós, evangélicos, assim, a gente fica muito preso no nosso meio, e é verdade. Quer dizer, quando a gente faz isso, a gente está fazendo o oposto daquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ele disse, ide por todo mundo. Você estava lá, na Paulista. Mas como é que a gente lê esse ide por todo mundo? Ide da sua casa até a igreja. Então a gente fica de casa para a igreja, de igreja para casa. Ou então, quando não está dentro de casa, está na casa do parente ou na casa do vizinho, que normalmente é crente também. Ou seja, você se fecha num círculo de forma que você perde totalmente a tua visão de mundo, porque você só lida com pessoas do teu meio. Quando Jesus disse para o oposto, para a gente fazer o oposto, ir para tudo quanto é lugar, lidar com tudo quanto é tipo de gente, influenciando eles. Então, quer dizer, mas como o crente, de um modo geral, não tem segurança sobre a sua própria condição de fé, ele tem medo de ir lá na Paulista, onde você foi, em certos lugares, e ser tentado. Aí ele tem medo de cair, fica só da igreja para casa e de casa para a igreja. Não sai desse círculozinho pequeno. Naquele ambiente? Não sei, dependendo de quem é. E se não é esse, e se é noutro? E se é noutro? Entendeu? É estranho então, isso aí, hein? Não é estranho não. Não é estranho não. Engano seu. Eu não tô particularizando só com relação a isso. Tem medo de ir lá na Paulista, não, Heitor? Não. Mas não só com relação a isso. Mas aí, por exemplo, não vai à praia. Vai à praia, por quê? Não, eu tô falando em tom de brincadeira, mas o que o Flávio tá falando vai à praia, ou não vai a um restaurante, não leva a mulher a um restaurante, por quê? Porque lá vai ter outras mulheres bonitas também, o camarada vai ficar olhando e tal, não sei o quê. Aí ele vai tomar um shopping, vai dar vontade de tomar 2, 3, 4, 5, 6, aí ele prefere não ir para não tomar nenhum. Então, no fundo, é porque a pessoa não tem segurança em si. E aí ela se isola, vivendo num gueto, afastado de tudo e de todos, e deixa de haver aquilo que Jesus mandou a gente fazer, de ter essa troca. E até ir lá na Paulista também, conversar com eles. Qual o problema? Vamos lá conversar com eles. O fato de eu estar conversando com eles, trocando ideia, não significa que eu estou concordando com o que eles estão fazendo. Mas se eu não me apresento para eles como servo do Deus Altíssimo, e que não está ali para julgá-los, que esse é outro problema no nosso meio. Você parte do 8 ou 80. Ou você é omisso, ou parte então para o radicalismo em dizer tudo é ruim e nada presta. Agora, a sociedade paulista deu uma resposta, né? Porque o Bolsonaro saiu de São Paulo fortalecido, Eu até queria saber qual foi a votação dele na capital, eu não vi. Acho que ele ganhou na capital também. É isso que eu queria confirmar. Ganhou na capital também. São Paulo, ao todo, ele teve 67% dos votos. São Paulo como o estado, Ele não só ganhou na capital, como ganhou no interior também. Gente, olha só, eu acho que as famílias de São Paulo não estão suportando mais aquilo ali. Não tem como, ou seja, a Paulista se transformou num espaço que não tem mais espaço para a família. Eu não vi família na Paulista. Não tem. Sim. Sabe? Sim. Como é que o camarada vai passear com o filho na Paulista? Então, sabe? Hoje em dia, o que está havendo, por exemplo, eu vejo um movimento no sentido da homoafetividade feminina entre jovens, que é uma coisa assim que eu não tenho um dado em porcentagem para dizer o que cresceu em 10 anos. Mas hoje eu vejo assim, por proximidade, como que as meninas agora estão namorando outras meninas, isso como uma maneira de afirmação, como uma suposta liberdade. Não é nem que sejam lésbicas, não, entra num movimento para poder mostrar assim, tá vendo? Isso aqui é liberdade, e vocês têm que aceitar a gente do jeito que nós somos. Existe um depoimento, eu assisti um depoimento na rede social de uma mãe, onde ela fala que ela perdeu a filha dela. Eu não falo disso porque as pessoas têm o direito de fazer o que quiser, mas a questão não é você viver ou uma mulher gostar de outra mulher, mas é a forma da afronta. Isso, como uma afirmação. Coisa, você vê que é uma coisa. Eu postei isso esses dias. A ideologia esquerdista sobrepõe a lógica e o bom senso erroneamente, a ponto de fazer padecer uma nação. Conclui-se que essa ideologia é mais prejudicial do que um câncer. E porque sai do lógico, sai da sua vida normal e torna-se um alvo.
como se a sociedade tivesse que engolir algo ou tolerar. Gente, nós não temos que tolerar uns aos outros. Cada um é feliz da forma que quer. Mas não dessa forma que eles fazem, de imposição. Assintosa. Eles falam tanto em democracia que é um discurso travestido. Porque se você chegar numa universidade, como eu tenho um vizinho que estuda na UERJ, e ele fala que ele foi educado numa linha de conservadorismo, mas dentro da UERJ, se você tomar principalmente na área de humanas, se você tomar outros posicionamentos, você é excluído. Você é excluído, você é xingado, porque é dessa forma. Uhum. Eles falam tanto aí, cadê a democracia? Eles falam tanto em democracia, tanto em liberdade, mas é o seguinte, é democracia só pra gente, tá? Pra vocês não. Então você vê que se tornou algo tão degradante. Eu falo degradante porque da forma de uma afirmação que eu queria saber onde é que eles querem chegar com isso. Porque hoje, pessoas do mesmo sexo que já casam, pessoas do mesmo sexo já adotam crianças. A Constituição tá aí. O que eles querem mais? O que eles querem? Porque eu não sou contra o gay. Eu sou contra o ativismo. Porque o ativismo, eles querem mais direitos do que nós. Eu sou contra. Todos sabem do meu posicionamento aqui com relação a esta polarização. Gay, evangélico e tal. Mas, gente, não dá para nós não termos um olhar e entendermos que o que está acontecendo é muito espiritual. É espiritual, Flávio. Tem a questão sociológica? Tem a questão sociológica. Mas tem a questão espiritual também nesse processo, porque é demônio, cara. Não tem outra explicação. Não, mas veja bem... Sabe, é um negócio... Você percebe que é uma batalha na atmosfera espiritual. Não dá pra gente ignorar isso também. Então, olhando todos os lados, né? Não duvido, Ursino, porque veja bem, Satanás age através de pessoas, de ideologias, disso tudo que faz parte do ser humano, né? Mas assim, quando você olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, se eu não me engano, a Bíblia chama isso de obras da carne. Ela não diz que são obras de Satanás. É óbvio que o inimigo das nossas almas, ele só tira proveito daquilo que já está em nós, entendeu? Mas porfia, emulações, contendas, discussões, lascívia, luxúria, isso aí que a gente está discutindo. A Bíblia não diz que isso é obra do diabo, diz que isso é obra do homem, da carne humana. Quer dizer, a gente deixa aflorar e exacerba o que tem de pior dentro de nós, né? E é óbvio que, como dizia o Padre Léo, o encardido tira proveito disso. Mas eu não gosto de espiritualizar por um motivo, porque quando eu espiritualizo eu não tenho princípio, meio e fim. Eu não tenho como contar uma história e não tenho como apontar fatos. Porque aí cai na coisa do imponderável, né? Que a gente diz assim, amém, como eu contei aqui, chega lá o profeta e diz para mim, olha, você ia morrer hoje às 23 horas. Sim, tudo bem, ele me disse isso, mas como é que eu posso... assinar embaixo e dizer, não, com certeza isso iria acontecer? Não posso. Por quê? Porque está no reino do espiritual. Eu não sei, entendeu? Eu sei o que é humano. E eu posso dizer de onde isso começou, eu digo com quem começou, quais foram os grupos, e digo por que está assim. Isso tudo tem um motivo. Agora, que é espiritual, eu não tenho dúvida. Eu não tenho como combater o espiritual. Eu entendo, Flávio, que... Porque, na verdade, assim, né, a gente sabe que são obras da carne, correto. Você está certíssimo nisso. Mas essa questão da sexualidade, ela tem uma junção com o espiritual. Acho que todas têm. Mas a do sexo, então, é um negócio que você percebe que tem coisas que não tem nada a ver com sexualidade. Aí os caras pegam e levam para sexualidade. Por quê? É algo que mexe Porque com... o que tem de mais forte dentro de nós é isso. O sexo, a doutora Judite falou isso aqui um dia, eu concordo com ela, é a segunda força depois de Deus. Sim, né? É verdade. É a segunda força depois de Deus. Então, nesse aspecto, eu acho que há um aproveitamento
do nosso adversário no sentido de trabalhar no psicológico do ser humano. Com certeza. Eu provo pra você. Ontem no grupo da universidade que eu saí, né? No grupo da sala, enfim. Mas, né? É aquela famosa história, como disse meu amigo, nossa, você é amado e odiado ao mesmo tempo, mas faz parte. Você vê que a coisa ela é tão maldosa, você vê que ela é tão... como é que eu posso aqui para não usar um palavrão? Deixa eu ver que palavra eu posso usar aqui. Você vê que é uma coisa tão assim... É uma coisa tão diabólica, não sei se seria essa palavra, que eu vi uma colega ontem no grupo que ela perguntou assim, caramba, o que vai ser de mim? Eu sou negra, sou lésbica, enfim, o que vai ser de mim? Será que vão me matar na rua? Enfim, você vê que a coisa... Não, mas é aí que a questão, no todo, tá aí. Dá vontade de dizer para assim, toma logo a iniciativa, se mata. Entendeu? Porque você vê que espera ninguém te matar, não, você mata vê logo. Que é pregado as coisas de uma forma tão deturpada, que as pessoas elas chegam a pensar nesse ponto. E isso não é por acaso. Agora, isso, na verdade, é intencional. Agora, cabe ao Bolsonaro, né? Acabou a campanha, agora desce do palanque e agir como presidente. Eu falei isso vai sendo desmontado. Você sabe como é que isso eu respondo? No discurso dele, ele falou isso ontem. Eu vou governar para os que votaram em mim e podem ter certeza. Ele foi muito sábio. Eu acho que Deus... Pessoas também do lado dele, como o Magno Malta, que é um cara que eu admiro como político, é um cara que tem uma mente assim bastante sábia, né? Tem até mais jogo de cintura político, no meu ver, mais do que o capitão. O Bolsonaro falou que eu vou governar para os que votaram em mim e também vou governar para aqueles que não votaram em mim, porque o Brasil é um só. Então, isso aí. E digo mais, se eu fosse ele, ou se eu tivesse a oportunidade de dar um conselho para ele, eu diria o seguinte, olha, afaste, como você já está fazendo da mídia, tudo que você tenha que falar, coloque no Twitter ou faça vídeo. Faz igual o Trump. Que foi assim que deu certo até aqui, continua. Que time que está ganhando não se muda. Então, continue falando assim e todos os ataques, não se dê o trabalho de tentar responder. Responda com trabalho. Mantenha-se mudo. Porque, como essa dona aí, que você está contando agora, que vai ser de mim, eu sou negra, eu sou lésbica. Não responda, deixa pensar o que quiser, deixa virar pelo avesso todos eles, aí que mordam a ponta do próprio rabo, e deixa pra lá, e segue em frente trabalhando. Vocês viram o Twitter do Trump hoje falando sobre a eleição do Bolsonaro? Vocês chegaram a ver? Não, eu vi que o Bolsonaro hoje postou que ele ligou. O Trump postou no Twitter, né, parabenizando o Brasil, parabenizando o Bolsonaro, Querem trabalhar juntos. Eu acho que isso foi muito interessante porque o Trump não, em momento algum, o Trump fez algum gesto para o Temer, né? Porque ficou muito estranha a campanha que o PT fez com a mídia internacional para denegrir a imagem do Brasil foi muito forte. Com certeza. Eu acho que com essa eleição do Bolsonaro agora, o Brasil começa a ganhar respeitabilidade, espaço no cenário internacional e a tendência é o PT cair no descrédito, né? Tomara, e assim, eu acho que isso vai se dar, não se o Bolsonaro tomar uma atitude defensiva de cada ataque ter que fazer um contra-ataque. O que tem que fazer é não responder nada, como não responder nada lá para Miriam Leitão, para não sei quem. Fala nada, faz de conta que essa gente não existe. Faz de conta que eles não existem, entendeu? Segue a vida. Manifeste para o eleitorado, para o povo brasileiro através da internet. Achei interessante o que ele fez, pronto. Ou seja, não falou para uma emissora, fez um pool de emissoras para fazer o pronunciamento. Faz o pronunciamento, né? E posta lá na rede social. Quem quiser que vá lá e acho que foi o Lula, né? O Lula não teve uma eleição, que o Lula terminou a eleição, o Lula estava lá na bancada do Jornal Nacional. Pois é. É isso que eles querem. É isso que eles querem, mas não faça. Manifeste-se pela rede social, como tem feito. Quem quiser, vai lá e assista, sabendo que as grandes redes de TV vão pegar o que ele disser na rede social e colocar nos jornais dele. Não dê entrevista, não fique respondendo perguntas e vá trabalhar e agir. Montar o seu governo, seus ministros, daqueles ministérios que sobrarem,
que eu espero que fosse só 12, mas acho que vai ser mais, 15, outros falam em 19, enfim. Reduzir a máquina pública e tantas outras coisas legais que tem como plano de governo, e deixa o resto falar o que quiser, deixa ele morder o próprio rabo. Ou se ele for numa emissora, que ele vá numa emissora em que o jornalismo seja profissional. Não que seja isso que a gente tem visto. Eu acho que ele deve cortar com todo mundo, sabe, o Ítalo? Porque assim, se você vai numa e não vai noutra, ou então chama todo mundo e faz um pronunciamento, tá? Faz um pronunciamento como o Trump faz. Bota lá um púlpito, chama todo mundo no Palácio do Planalto, quer dizer, todas as emissoras que quiserem ir, bota lá aquela árvore de microfones, chega lá e diz, é isso, aquilo, muito obrigado e tchau. Vai embora. Entendeu? Eu falo no caso de algumas emissoras, como Record, Band News, porque foram emissoras que foram profissionais. Então essas emissoras, eu acho que nós temos até... Eu entendo o teu posicionamento, mas eu falo o seguinte... Cai num critério subjetivo. Cai num critério subjetivo, mas tipo assim, houve profissionalismo. Não. Entendeu? Não foi, desculpa o termo, Orsino, que é um termo feio, mas não foi a sacanagem e a picaretagem que a gente sabe que foi na Globo, que foi na Folha. As emissoras, a Band, eu falo porque eu acompanhei tanto a Band quanto a Record, até o SBT, foram emissoras que foram profissionais. Elas não publicavam notícias, não, pelo contrário, elas foram as pesquisas. Se você reparar bem, a Record, ela passou a fazer as pesquisas dela com outro órgão. Tinha até a pesquisa do Ibope, mas ela fazia com outro instituto, e que você via que dava diferença. Então, tipo assim, eu acho que o jornalismo, eu respeito muito o jornalista, que é profissional, eu acho que sim, mas eu entendo esse teu pensamento. É você usar a rede social para você ser neutro. Não, aliás, então chama todo mundo para não dizer depois que o jornalismo da Record segmentando. Ontem deu um baile. Eu assisti no Domingo Espetacular. Mas eu queria fazer pronunciamento Camila. Se eu sou ele, fazia Camila Leitão. Coloca a Camila Leitão aí, vai. Eu vou eles conseguiram algo inédito, né? Porque a esposa do Bolsonaro não dá entrevista. Ela deu entrevista para o jornalismo da Record, e uma baita de uma entrevista. Eu gostei muito eu assisti. Gostei muito da entrevista dela. Achei assim ela muito segura nas suas falas, enfim. Gostei muito do que vi ali. Pois ela, tudo bem, ela não é presidente, ela é a primeira-dama, um filho dela, ou um filho do Bolsonaro, mas eu acho que nesse caso, ele se corta para todo mundo, entendeu? Ou então dá entrevista para todo mundo. Justamente para aqueles que ele não vai dar entrevista, não diga assim, tá vendo? Ele está nos perseguindo, ele está nos discriminando, porque aí você dá munição para o bandido deles se auto-vitimizarem. Então eu acho que assim, bota na internet, ou chama todo mundo, faz uma coletiva, como vai acontecer, porque ele vai ter um órgão de imprensa. Se ele não falar, o órgão de imprensa vai falar por ele. E aí, assim, o que seja lá quem ele nomeie como alguém responsável pela comunicação do governo, que essa pessoa fale por ele aquilo que ele quer que seja dito. E eu me concentraria em trabalhar, em desmontar a mentira com resultados. Porque, olha só, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Porque se você me botar lá no lugar dele para ficar rebatendo o que os outros dizem, eu vou rebater. Vou ficar falando, mas agora, o que isso vai adiantar? Aquilo o que também, adianta é trabalhar. Flávio, nesse momento, é claro que ele está preparado para lidar com isso, porque ficou em campanha durante muitos anos, sozinho, né? Eu acho que o primeiro político de peso a manifestar apoio público ao Bolsonaro foi o Magno Malta. Acho que isso explica esse... Sim. E o Onyx Lorenzoni também, que está com ele já há muito tempo. Mas o Magno está mais tempo. Mas o Magno... eu acho que ele foi o primeiro. O Magno foi o primeiro. Botar a cara assim, no momento que estava todo mundo contra o Bolsonaro na classe política, o Magno foi o primeiro a se apresentar. E através do Magno, outras pessoas tomaram coragem, impulsionamento. Eu acho que o que acontecia com ele era até pior do que estar contra. Orsino, você só pode estar contra quem de alguma forma mede forças contigo. O que acontecia, quando ele falou lá atrás, ele começa a pensar em ser presidente em 2014. Em 2015, quando ele começa a falar isso, ele não tem oposição ainda, ele tem pior, tem o escárnio. Ninguém acreditava nele. Mas aí é que está o lance. Por quê?
a classe política não acreditou. Não, ele era motivo de chacota. Eles não deram crédito para ele, não acharam que ele seria capaz de... Flávio, no dia que eu entrevistei o Bolsonaro aqui, ele ainda era pré-candidato. Uhum. Eu falei, gente, esse cara vai virar essa mesa, esse negócio vai, porque assim, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu falei isso aqui, eu nunca vi isso, um candidato à presidência tão acessível. E falar da forma que ele falou aqui com a gente, com muita tranquilidade, não fugiu de nenhuma pergunta, não pediu pauta com pergunta, não, ele entrou no ar e foi falando. E nisso ele conquistou a população, até os mais pobres, né? Porque ele fala numa linguagem muito simples. A época, a entrevista dele foi um pedido, né? Ele até falou isso na entrevista, a esposa dele pediu para ele conceder a entrevista pra gente, né? Então ali naquele momento eu vi que ainda estava muito distante, mas eu percebi ali que a coisa estava um rumo. Mas a classe política demorou. Não, sim, porque... A classe política demorou para entender o que estava acontecendo. Não acreditaram. Sabe quando a classe política acreditou? Sabe quando a classe política acreditou, passou a dar crédito no Bolsonaro? Que viram ele falando assim, não, esse cara realmente vai? Eu vou te falar. Nas ruas, nos aeroportos. Sim. Aí, a classe política, porque até então, acordou e falou assim, irmão, que é isso? Pô, esse cara tá parando a Paulista. Esse cara chega no posto 5 Copacabana, em cima do trio, ele para. Ele tá parando tudo. Ele era ovacionado nos aeroportos. Ô, Ítalo, aliás, tocando nesse ponto de aeroporto que você falou, o que eu observei ontem na Globo, isso já era meia-noite, que eles fizeram uma retrospectiva assim, mostraram todas as passeatas, os aeroportos, coisa que até então não aparecia nos noticiários. Mostrou aquele mar de pessoas lá onde o Orsino teve agora, na Avenida Paulista. Eles mostraram no dia anterior o não e no dia posterior o sim. A Paulista tomada de ponta a ponta, você só via verde e amarelo. Copacabana, os aeroportos que ele chegava, as pessoas colocavam ele nas costas, saía carregando. Isso tudo não foi mostrado ao longo de 1 ano e meio. Você só não nas redes sociais. Só nas redes sociais. Então você vê, mais uma vez, o que acontece? A grande mídia vai caindo no descrédito porque fica perceptível a intenção deles de esconder todas aquelas manifestações que eram espontâneas e que não tinha partido, porque as manifestações... E não teve pão com mortadela. Não, exatamente. Não teve R$30. As manifestações do PT a gente sabe que é comprada. É a militância e o pessoal do pão com mortadela, que eles botam uma camisa vermelha e o cara tá lá na passeata. Agora, as do Bolsonaro não tinha essa coisa, vamos comprar manifestantes. As pessoas iam. E isso, quer dizer, a mídia escondeu, a grande mídia escondeu durante 1 ano e meio. Não é? Então, assim... Porque se a mídia apresenta isso, se a mídia 1 ano e meio vem apresentando isso, eu falo pra você, ele já tinha ganho no primeiro turno. Quando é que a mídia não deu para esconder esse fato? Justamente em Juiz de Fora, quando ele tomou a facada. Que você vê um mar de pessoas e ele no meio sendo carregado nas costas. Ali não tinha como esconder. E foi a facada que elegeu ele. Então, mas olha só, eu não sei se em realidade isso foi bom. Eu não tenho essa certeza que a facada tenha ajudado. Eu tenho, e eu posso te dizer o porquê. Eu acho que ela ajudou no sentido dele ganhar visibilidade. Onde não tinha, tá? Mas, por um outro lado, encerrou a participação dele nos comícios, na rua, nos debates. Eu não tenho certeza, quer dizer, só se a facada não tivesse acontecido pra gente ver como é que terminou o resultado. Eu preferia que não tivesse acontecido. Não, eu também preferia que não. Mas as pessoas, até as pessoas que não... as pessoas que não votariam no Bolsonaro, que estavam na dúvida, teve gente que ficou penalizada. Aí as pessoas, a facada dele serviu para uma coisa, um único momento de reflexão que talvez as pessoas que votaram branco e nulos e até que votaram em outros partidos, as pessoas pararam e pensaram: por que a facada nele? Por que ele? Um candidato que está num partido pequeno, sem expressão, porque ainda não tinha tido o primeiro turno, ainda. Um candidato sem expressão alguma,
um candidato que é um dos que menos tem gasto com campanha, por que ele? Será que um único homem, que fala o que pensa num partido tão pequeno, será que ele incomoda tanto assim? Por que será que ele incomoda tanto assim? Aí o Brasil começou a acordar e falar, não, é esse que é o cara. É esse que é o cara. Foi aí onde a coisa tomou... Pode ser tomado. Entendeu meu ponto de vista? Por isso que eu entendi. digo que as pessoas falam, não, e até aquelas pessoas que eram contra, mas ele tomou facada. Não, mas por quê? Mas por que ele? Mas por que ele? E aí ficou claro também, eu concordo com o Ítalo, Flávio, quando houve a facada, ficou claro para as pessoas o que realmente estava em jogo. Porque até então, eu acho que a população brasileira não tinha tomado pé o nível que chegou a nossa política. A política no Brasil está dominada por criminosos. Sim. Ideologicamente também. Por criminosos, ou seja, ali, quando houve uma comoção, opa, se estão tentando matar o cara, aí tem alguma coisa. Né? E a partir daí... E não só a facada também, Flávio, porque tem essa campanha eleitoral, ela tem algumas coisas inéditas. O Bolsonaro não fez campanha no segundo turno. Não fez. Não fez. Só a internet, né? Campanha de ruas. Não fez. O WhatsApp. E até no primeiro eu turno. acho que nunca houve na história da política brasileira um negócio desse. Então, porque política se ganha na rua, política se ganha no corpo a corpo. Sim. A gente aprende isso desde pequeno. Eu gostaria de, sobre esse aspecto da facada, o quanto que isso interferiu ou não no resultado, eu gostaria que tivesse pesquisas com a seguinte pergunta: Bolsonaro se tornou conhecido para você a partir da facada, sim ou não? A partir da facada, você, para quem votou nele, né? Você passou a votar no Bolsonaro a partir da facada? E aí eu queria que isso me desse em números ou em porcentagem o quanto do eleitorado votou no Bolsonaro a partir da facada. Eu gostaria de ter isso aí em mente. Né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, escreva o que eu vou dizer porque não está em jornal, em lugar nenhum. A eleição brasileira, agora essa eleição para presidente, ela é tão diferente de tudo que se viu até aqui, não só no Brasil, mas no mundo, que essa eleição vai ser objeto de monografias, tese de mestrado, doutorado, no mundo afora. Pessoal da ciência política tem matéria agora para estudar pelos próximos 10 anos. O que um sujeito com 7 mandatos, do chamado baixo clero, pobre, sem dinheiro, que vinha nesses 7 mandatos só sendo conhecidos por falas, no mínimo, suspeitas, suspeita aqui não no sentido ruim, mas no sentido de que frases politicamente incorretas, polêmicas, um cara que só era conhecido pelo lado negativo, de participação no processo legislativo, uma participação mínima também, se você entender que participação é aprovação de leis, 7 mandatos, desconhecido, um candidato obscuro, de ideias para todo mundo ultrapassado, atrasado, estatista. Esse cara sai do nada, sem partido, sem dinheiro, sem apoio dos grandes caciques políticos, ele vira o negócio e ganha a eleição. Isso vai dar tese de mestrado a dar com pau. E não vai ser no Brasil não, porque é provável que aqui não seja aceito, porque as bancadas são todas de esquerda, embora aqui no mundo também, mas apesar de que lá fora tem uma característica diferente. A esquerda manda aqui no mundo, do ponto de vista ideológico, cultural e educacional. Mas só que lá fora, a esquerda é democrática, entendeu? Você não sendo de esquerda, ninguém vai deixar de receber um trabalho seu porque você tem um pensamento de direita. Aqui se deixa. Aqui, se você se define contra o modelo de mundo que a esquerda quer empurrar a goela abaixo da gente, você é inimigo. E inimigo tem que ser tratado como inimigo. Pau nele. Já estou pensando até nisso. Então, mas na esquerda, mundo afora, pelo menos ela é democrática. No sentido de que, se você não pensa igual a ela, não necessariamente você é inimigo dela. Aqui no Brasil
Se você pensa de um jeito e seu professor de outro, o seu professor vai te perseguir. A justiça vai te perseguir, para você que vai ser advogado. Eliana Calmon, que está aí sendo cotada até para ser ministra num governo do coisa, Eliana Calmon vai ser falou... chapa quente, hein? Eliana Calmon, Ministério da Justiça, o couro vai comer. A Eliana Calmon, ela foi corregedora de justiça e tinha cargo lá dentro do CNJ, e ela disse que os advogados lá botava viola no saco com medo dos juízes, sendo ela juíza. Assim, com medo dos juízes, porque os juízes perseguem, e perseguem mesmo você. Então, quer dizer, o advogado tem medo do juiz porque sabe que o juiz tem a caneta na mão e pode prejudicar o cliente dele. O aluno tem medo do professor porque sabe que o professor pode prejudicar ele, né? Quantas vezes um aluno só se levanta? Você quer ver como é que o professor persegue um aluno? Indiretamente. O aluno se levanta dentro de sala de aula e diz assim: professor, minha opinião é diferente da sua, por isso, por isso, por isso. Vai meia dúzia de 3 ou 4 na turma, apoia o aluno. O que o professor faz? Dá uma prova para assassinar todo mundo. Aí o que a turma faz? Se levanta contra o colega, porque o colega questionou o professor e agora o professor prejudicou a turma toda. Mas são milhares de casos iguais a esse. E aí o que acontece? O corpo discente tem medo do corpo docente, porque o corpo docente tem a caneta na mão, igual do juiz, e quando eles prejudicam, eles perseguem, e aí o aluno tem medo, o aluno se encolhe. E se o professor toma uma atitude por causa do aluno contra a turma toda, a turma se volta contra o aluno e não contra o professor. Então, a gente vive essa ditadura, mas é uma ditadura disfarçada. Não é uma ditadura como uma ditadura militar que diz assim: ó, aqui agora a gente faz o que a gente quer. Mas dentro das universidades, principalmente... Uma ditadura democrática. Uma coisa que você tem que fazer é tirar as universidades da mão dos partidos políticos. Por exemplo, a UFRJ aqui no Rio de Janeiro, ela pertence ao PSOL. O museu que pegou fogo, o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, o diretor, o vice-diretor, o subdiretor, o secretário, a secretária, a faxineira, todo mundo era do PSOL. E o cara lá que era diretor, por onde ele passou, já houveram 3 incêndios. Então, quer dizer, por quê? Porque o Museu Nacional estava entregue ao UFRJ, que é dirigida pelo PSOL. Então você tem que tirar essa gente, nomeação política. Esperar que o Whitson agora tome essa postura, né? Eu não sei. Não se esqueça que o Whitson é um homem do sistema, ele é juiz. Ele é um homem do estamento burocrático. Eu quero ver se ele vai se levantar contra o estamento burocrático do qual ele sempre fez parte. Porque ele mesmo tem um vídeo ensinando aos outros juízes a fazer uma maracutaia para ganhar um pouco mais de dinheiro. E o Eduardo Paes explorou muito isso. Por quê? Porque o estamento burocrático, ele se autopreserva. Você vê que agora, por exemplo, nós temos uma lei que ninguém mais é obrigado a apresentar documento com firma reconhecida. Que era um absurdo. Você assinava um formulário na frente do funcionário público, mostrava seu documento, sua carteira de identificação com foto, sua assinatura, você acabava de preencher, o cara dizia assim: agora vai no cartório e reconhece firma. Isso acabou. Vamos ver se o estamento burocrático não vai prevalecer, ou se vai ser mais uma lei que não vai pegar. Por quê? Porque quando você vai a um cartório, você vai deixar um dinheirinho ao cartório, que é um serviço delegado do poder público, explorado pelo particular. É o estamento burocrático se perpetuando e cada vez te empobrecendo mais e mais. Então, quer dizer, isso é uma coisa que o Bolsonaro vem lutar contra. Quer dizer, o que tem que valer não é a firma reconhecida, é a sua palavra. Eu estou vendo a tua cara, tu está preenchendo o formulário na minha frente. Estou vendo que é você. Você está assinando. E agora eu tenho que dizer assim: mas essa sua assinatura que você assinou na minha frente e que essa assinatura está igual ao seu documento que eu estou vendo a assinatura, isso aqui não vale nada. Isso aqui só vale se você for lá e gastar R$8 e pouco, aqui no Rio de Janeiro, R$8 e pouco, para reconhecer firma num cartório. Então, quer dizer, aí você pega cartórios como esse aqui próximo de nós, aqui no bairro vizinho da Barra da Tijuca, que só reconhecimento de firma era 1.800 por dia. E aí você multiplica 1.800 por R$8, né? Então, quer dizer, olha que negócio bilionário, que é você ter um cartório.
só em reconhecimento de firma era 1.800. E cada vez que você vai reconhecer a firma no cartório, que está dentro de um shopping, você estaciona seu carro, paga estacionamento também para esse shopping. Verdade. Então o shopping quer o cartório ali dentro. É uma indústria. É uma indústria onde ela só tem um objetivo: empobrecer você. Bom, Bárbara, vamos às participações. Eu quero ouvir os ouvintes. O que os ouvintes estão dizendo? O que nós perguntamos para eles? Vamos lá. Então, a gente perguntou para os ouvintes se eles acham que os institutos de pesquisa falharam, né? Sim ou não. No Facebook, o Tony Ferreira diz: não, só fiquei triste porque não vou poder comprar o botijão de gás por R$49. O mais triste ainda é que muitos acreditaram... Quanto é que tá um botijão de gás, gente? Eu pago... Hein? 70? Eu pago 60. É? 60, mas é isso aí, 60, 65, 70... e se for na mão de miliciano é mais ainda. Meu Deus. E o Haddad tinha prometido gás a 49? Parece que sim, né? Prometeu. Acho que era uma das promessas de campanha dele. Prometeu gás a 49. Gás a 49. Prometeu gás a 49. E aí o Tony diz: o mais triste ainda é que muitos acreditaram nessa promessa esdrúxula. Vou repetir, Bolsonaro só não ganhou no primeiro turno por causa do discurso radical. O Renato Araújo diz: não falharam. Conseguiram acertar com o que foi arquitetado para ser, ou seja, diminuir o estrago que seria a realidade. O Leandro Messias diz o seguinte, não, mentira, ele põe Leandro Messias Bolsonaro Lacerda, o nome dele deve ser Leandro Lacerda, né? Diz o seguinte: falharam não, foram totalmente manipulados, isso vai acabar. Cláudia Gomes diz: não acho que tenham falhado, mas sim que omitiram e tentaram fraudar a verdade sobre as pesquisas e o resultado final. Deu ruim, apesar de todas as tentativas. É Bolsonaro presidente. O Christopher diz: falharam totalmente, mas ficou mais do que provado que a mídia tenta de todas as formas manipular o povo. O investimento em educação tem que ser maciço, pois somente com o povo educado e intelectualmente melhor, nós conseguiremos diminuir esse abismo educacional criado pela esquerda desde o pós-ditadura. No WhatsApp, o Alexandre diz que não. O Miguel de Santa Cruz diz: sobre o tema, minha opinião é sim. Eles falharam em manipulação de resultados. Tentaram garimpar voto para o Haddad. Tantos os estatutos de os institutos, ele botou errado. Tantos os institutos de pesquisas com os artistas globais, tentando salvar a mamata da Lei Rouanet. Acabou o caô, o capitão chegou. O Luiz, lá de Niterói, diz o seguinte: sobre o tema do dia, não acredito em pesquisas. Erraram e muito. E não entendo ainda como muitos brasileiros votaram no Haddad, sabendo todo que ele era um instrumento do Lula com a única finalidade de destruírem o nosso país. Isso prova que o povo ainda não sabe votar. Viva nosso presidente. O Samuel Gonçalves diz: as instituições de pesquisa nessas eleições foram tendenciosas e perderam legitimidade. Percebemos isso no primeiro turno, quando os números não corresponderam à realidade nas urnas. A Flávia Maria de Acarapaguá acha que não. O Valdinei Mendes diz: acho que as pesquisas não falharam. Com certeza foram manipuladas para favorecer o PT. Mesmo assim, o povo foi às urnas, escolheram o novo em vez da mesmice. Agora, uma coisa que o eleitor, a gente precisa ficar muito atento, né? Essas pegadinhas dos políticos. Vamos falar de São Paulo. O Márcio França tentou desassociar a candidatura dele do PT. Mas, lá na Paulista, os militantes do PT estavam pedindo voto pro Haddad e pro Márcio França. Mas claro. Né? Lembrando que é PSB, Partido Socialista Brasileiro. Exatamente. Ele é irmão do PT. Se você analisar, Orsino, eu estava vendo as eleições pros governos, a gente só via grandes diferenças assim quando eram, por exemplo, você via Tucano e DEM.
você via as eleições bastante equilibradas. Agora, quando você via, por exemplo, Tucano e PSB, aí você olhava, você via, e sempre assim, sempre os partidos de esquerda, sempre lá na frente, enfim, na Globo. Agora, o PSDB, Flávio, eu acho que o PSDB agora entra numa crise... PSDB? Uma crise de identidade, né? Porque o João Dória, hoje, é o nome do PSDB. O PSDB não tem outro nome, né? Não. Agora é o João Dória e esse menino que ganhou lá no Rio Grande do Sul. Uhum. O João Dória já sinalizou que vai levar o PSDB pro Bolsonaro. Uhum. Mas o Fernando Henrique, o Alckmin, o Serra já largaram o João Dória. Tanto que o Fernando Henrique não ligou para ele, nem o Fernando Henrique, nem o Alckmin. Ligaram pro Dória para parabenizá-lo. Fernando Henrique declarou voto no Haddad. Lembra bem, ele declarou voto no Haddad. O partido dele apoiando o PSL e ele declarou voto no Haddad. Ou seja... Não, mas não houve um apoio formal. Na verdade, o João Dória... Até porque o PSDB é um partido dividido há muito tempo. O João Dória, na verdade, vendo a proposta... O João Dória é um empresário. Né? É um gestor. Ele vendo, ele se alinhou mais com a proposta do Paulo Guedes, né? Que é uma proposta de Estado mínimo, né? Uma diminuição da dívida pública, que é o que todo mundo está querendo, pelo menos as pessoas produtivas desse país. Sim. Esse discurso de aumentar a dívida pública para quem paga DARF, como eu e muitos outros, né? Ninguém aguenta mais isso. E cai nas costas de todo mundo de um jeito ou de outro, Orsino. Porque você vai comer com a colher dos outros, pegando dinheiro emprestado, lançando o título da dívida pública no mercado, cada vez se endividando mais. No final das contas, a conta cai no colo de todo mundo. De uns mais, de outros menos, mas cai no colo de todos. Agora, você vê, o PSDB ele é um partido dividido há muito tempo. Você falava num PSDB mineiro, no PSDB paulista. Você vê, por exemplo, lá atrás, há 3 anos, se cogitou muito quando Dória ganhou a eleição na Prefeitura de São Paulo, aonde o Fernando Haddad perdeu no primeiro turno, né? Ele se candidatou à reeleição e perdeu no primeiro turno. O Dória entrou na Prefeitura de São Paulo muito forte. Ele, naquela ocasião, já se aventava a possibilidade dele vir candidato à presidência da República. Mas eles não deixaram. Mas por quê? Porque ele era do grupo do Alckmin, o PSDB é um partido dividido, ele era do grupo do Alckmin, e sendo do grupo do Alckmin, o próprio grupo disse assim, seria uma traição com o seu pai político, que era o Alckmin. Quem tem que vir a presidente agora é o Alckmin. E aí o que ele fez? Ele cedeu o espaço para que o Alckmin tentasse mais uma vez ser presidente, ele vem a governador de São Paulo, mas ligado ao PSL, e disse que daria um apoio técnico ao governo, à candidatura do Alckmin. Quer dizer, uma vergonha também. Ele falou assim, eu dou um apoio técnico. Né? Por quê? Porque ele não estava apoiando o Alckmin para presidente, ele estava apoiando Jair Bolsonaro. E na primeira oportunidade que teve, deixou isso bem claro. Mas além de tudo, mesmo lá atrás, o PSDB, ele tinha uma parte do PSDB que era do Fernando Henrique, outra era do comunista aí, presidente da Uni, que você falou o nome, eu esqueci. José Serra. José Serra é comunista, não ri, é verdade, a história. Ele era presidente da Uni quando veio o movimento 64. E aí ele se escondeu na Uni, ficou indo de casa em casa, com medo de ser preso, né, achando que ia morrer. Não aconteceu nada disso, não aconteceu nada de coisa nenhuma. Mas assim, ele era comunista, presidente da Uni, vem para o PSDB. Fernando Henrique também era, entre aspas, perseguido político, teve que se exilar e por aí afora e tal. Então eles são grupos distintos. O Alckmin não. O Alckmin nunca saiu daqui. O Alckmin vem de uma família tradicional conservadora de São Paulo, né, ligada ao movimento TFP, Tradição, Família e Propriedade. Então, assim, ligado, e nesse ponto ele destoava do resto, porque ele seria a direita do PSDB, que é centro-esquerda, ele seria a direita dentro do partido, por causa das ligações históricas que ele tinha com esse movimento TFP da Igreja Católica, né? Diziam até que ele fazia parte do Opus Dei, que é um movimento radical dentro da Igreja Católica, enfim. Então você vê que o PSDB é um partido dividido, sempre foi. Sempre foi um partido com vários caciques, tendo o cacique mor, né, era o Fernando Henrique Cardoso. Mas ele está
Eu acho que o grande erro do PSDB foi, ano passado, não tirar o Aécio da presidência quando o Aécio é denunciado. Aparece ele lá com a história de 2 milhões. Primeiro, o próprio Aécio deveria ter se recolhido e saído da presidência do PSDB. Depois, o PSDB deveria ter exigido a renúncia dele. Não fez. O que ele passou para a sociedade? Passou a mão na cabeça PSDB em cima do Aécio. É mais do mesmo. PSDB e PT não tem muita diferença. E lembrar bem que antes desse escândalo, o que estava sendo cogitado antes do escândalo do senhor Aécio Neves, né? Era do Aécio vir candidato a presidente, porque a ideia primaz do PSB, dos tucanos, né, do PSDB, a ideia primaz, antes de todo escândalo, era o Aécio vir novamente como presidente. Por quê? Porque na última campanha, ele fez um número, a diferença dele da Dilma foi de... mínima. Foi 2%, 3%, foi uma diferença mínima. Então, o que aconteceu? Ele tinha força para voltar agora. Ele tinha força para voltar. E vou te falar, se não sair o escândalo... sim. Vou te falar, segundo turno não seria com o PT. Não seria com o PT. Acho que nem Bolsonaro talvez se lançasse. Exatamente. Agora, o João Dória, ele já está, me chamou a atenção hoje, 6 e pouca da manhã. O João Dória já estava lá, impecável, concedendo entrevista. Não vai estar. Entendeu? Então, assim... E meia-noite ele ainda estava comemorando, que eu estava assistindo a Joyce. Eu estava assistindo a Joyce estava do lado dele. Eu acho que ele toma já dando meia-noite. O João Dória toma um negócio lá, rapaz, de um remédio que ele toma lá. Acho que ele dorme 2, 3 horas por noite. E não sente cansaço, não. Que bom. Qual é esse remédio? Eu também quero. Esse negócio pra puxa vida. Eu durmo mal pra caramba, 6, 7 horas acordando o tempo todo. Eu já ouvi falar, assim, dizem que acho que ele toma alguma coisa. Ele falou, né? Pô, rapaz, tem que ensinar essa fórmula pra gente. Ele dorme, ele não precisa dormir muito, ele dorme pouco e fica disposto. É mesmo? O dia inteiro. Eu queria achar uma garrafada dessa também. Chamar aquele índio. Não, aquele índio que vende aquelas coisas pro Tuca lá, que o Tuca adora uma garrafada. Adora uma garrafada, eu acho que é isso, mas eu quero uma garrafada dessa pra não dormir, não é aquela outra não, só essa. Vai, Bárbara, vamos lá, vamos finalizar. Vamos lá, o Marlon Cruz diz o seguinte: esses institutos de pesquisas são tendenciosos, mas o povo acordou. Faço parte de grupos pro Bolsonaro e todos estão cancelando assinaturas da Folha de São Paulo, o UOL e o Globo. Essas mídias podres e canalhas estão caindo. Queremos mídia neutra e não política. O Fábio Campos, lá de Curicica, diz sim e muito. Agora o brasileiro pode vestir a camisa do nosso país. Esperamos que o novo presidente cumpra com o que prometeu. A Rosinéria, lá do Rio das Pedras, diz sim. Os funcionários da Rede Globo ficaram com caras de bobo. Aí, por telefone, a gente teve a participação da Branca Maria Eduarda, Ana Lúcia, Luzia, Bruna, Rebeca, Albérico, Elton, Alessandro, Beatriz, Zilma e Luiz Felipe e Marluce dizendo que sim, e a Maria das Dores dizendo que não. E a gente tem áudio de 2 ouvintes, que é do Rogério Tigerface e do Wallace. Olá, meu nome é Rogério, o Tigerface. Eu acho que institutos de pesquisa não falharam, não. Eu acho que eles nunca funcionaram. Essa é a verdadeira possibilidade para eles. Eu acho que nunca funcionaram. Eles sempre fazem um resultado que vá de encontro ao querer do cliente, entendeu? Porque o objetivo dele não é atender só o cliente, é influenciar as pessoas que vão ver o resultado. Paz, tudo bom. Boa tarde, pessoal da Rádio Betel, debatedores aí, tá gostoso demais o debate de hoje, sentimento de vitória, alma lavada. Amigos, na verdade, eu vou dizer que os institutos de pesquisa acertaram. O que eles não conseguiram foi manipular o povo. O que eles não conseguiram foi fazer o povo fazer aquilo que eles quiseram. Porque as pesquisas diziam e eles sabiam que diziam. Mas eles não faziam
o que de fato elas estavam dizendo. Eu sou o Wallace Monteiro, mandei um áudio aí na quinta-feira e falei que estava gostando da Bárbara. Na verdade, é que ela tem sobressaído, ela tem melhorado a cada dia a sua apresentação no Betel Total, que eu ouço todos os dias no trabalho, em casa, onde estiver. E hoje ela tem recebido assim, a minha admiração pela sua questão profissional. Uma boa tarde para todos, Deus abençoe. Bom, esclareceu o Wallace, né? Sim, foi. Quinta-feira eu tava aqui. A Bárbara ficou toda sem graça. Bárbara, vou confessar. Mas é verdade. Tô gostando de você. O tempo tá passando. Eu tô começando a gostar mais de você. Pronto, virou meme agora. Agora sim, a Bárbara... Bárbara 17. Não, mas é fato. A Bárbara, quando chegou aqui, só para corroborar com o que o Wallace está falando, a Bárbara, quando chegou aqui, a Bárbara se tremia para falar no microfone. Né, Bárbara? É verdade. Tinha pavor. Hoje ela tá aí... Você tinha que levar ela pra igreja, aquelas consagração de mulheres, assim, dar um microfone para dar seu testemunho aí, para ficar falando a meia hora. Mas hoje ela tá muito segura, tá comandando bem o Betel Total. A né? capitã, tá pilotando o barco muito bem. E o ouvinte reconhece isso, né? Com certeza. Agora, Bárbara, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Nossa capitã. Brasil! Aqui não. O ouvinte falou aí a respeito do Instituto de Pesquisa. Assim, eu particularmente, eu acho que eles não erraram, assim, erros absurdos. Não, aqui no Rio foi grosseiro. Não, aqui, mas olha só, a gente tem 27 estados, Orsino. Aqui no Rio, eles sempre dizem o seguinte, que a pesquisa regional, ela é de difícil solução mesmo. Vou te falar, eles tiraram o voto do Bolsonaro com essa confusão. Aí eu não sei. Porque tiraram, Flávio, porque no final, olha só. Cara, no final eu acho que deu o que o Instituto dizia. Não, cara, deu, mas eles começaram 54%. com aquela história. Eles começaram com aquela história de curva de subida, que o Haddad começou a subir, Tenha certeza, eles conseguiram tirar alguns votos do Bolsonaro, sim, nessa reta final. A diferença era maior. Então, para isso eu queria uma pesquisa da pesquisa. Dizer assim, escuta, quando você viu o noticiário que estava 54 a 45, você mudou de lado? Você resolveu votar no Haddad por causa disso? Eu gostaria de ouvir isso, assim, para ter uma coisa mais assim, definida. Eu não estou dizendo que não tenha acontecido, não. Mas eu gostaria de ter mecanismo. Flávio, eles tentaram até o último minuto. Eu vou dizer para você, porque realmente o negócio, Deus não tem outra explicação. Eu errei. Deus bradou na terra, era para ser do Bolsonaro mesmo, porque, meu irmão, todas as forças contrárias vieram com tudo. Assim, eu disse aqui... Essa última semana, então, de cobertura, meu irmão, eles não brincaram, não, né? Eles se reinventam, Orsino. É como sempre o Flávio diz, a esquerda, e é coisa que a direita não consegue fazer, mas o Flávio, ele fala isso e é uma coisa que eu levo. Eu adotei essa sua frase. A esquerda sempre se reinventam. E quando você falou aqui, ganhamos, podem ter certeza que eles vão fazer de tudo para turbar, tumultuar. Essa guerra não acabou ainda. Agora, é aquela situação. A gente vai ter que ter jogo de cintura, o atual presidente vai ter que ter um jogo de cintura para poder controlar isso aí. Porque eles vão tentar atrapalhar o governo. E o Haddad, ele já disse isso ontem. Olha só, não vai ser fácil. Não tenham assim, não se iludam. Por quê? O Bolsonaro vai ter o terceiro e o quarto poder contra ele. O judiciário já deixou claro também que não vai facilitar a vida do Bolsonaro. Por quê? Por isso que eu digo que o objetivo dele deveria ser só trabalhar. Eu não sei, Flávio. Teve um episódio que me chamou muita atenção, que foi aquela manifestação nas universidades, que alguns juízes eleitorais contestaram, e a Carmen Lúcia foi lá e desautorizou o que os juízes eleitorais fizeram. Eu sei que estava vendo propaganda política através de faixas, cartazes e coisas do gênero nas universidades. Aí, o que me deixou mais preocupado foi a fala da Carmen Lúcia, na decisão dela de derrubada da decisão dos juízes. Porque, gente, são prédios públicos. Os caras estavam fazendo campanha abertamente contra o Bolsonaro. Utilizando caso a caso, utilizando o prédio público. Aí, mas aí as universidades é o lugar do livre pensar. Tá, mas e se fosse o contraditório?
Será que fosse oposto? Seria a mesma coisa? E se eles estivessem fazendo pró-Bolsonaro? Sabe? Então o judiciário também começa a dar alguns sinais de que não vai facilitar a vida. O pronunciamento da Rosa Weber, o pronunciamento do Toffoli. Sim, né? mas olha só, o judiciário saiu da onde? Todos eles estudaram e fizeram a sua carreira no Brasil. Eles não vieram de outros lugares. Eles estudaram nessas mesmas universidades onde está tendo essas manifestações. Então eles foram influenciados pelo mesmo pensamento. Embora eles, como juízes, ninguém vai dizer assim, chegar lá na hora do voto, vou botar, eu estou votando desse jeito porque eu sou de direita, eu estou votando desse jeito porque eu sou eleitor do PT. É óbvio que ninguém vai dizer isso. Mas a cabeça dos juízes foi feita por quem? Por outros juízes que davam aula para ele, que foram as cabeças feitas por quem? E aí você vai chegar na matriz educacional brasileira, do qual eles também fazem parte, porque eles não estudaram em outro país, não foram da pré-escola até o mestrado na Austrália, para depois vir ser juiz aqui. Todo mundo estudou aqui dentro. Então eles estão debaixo da mesma influência. No momento em que eles veem um candidato de esquerda perder, como perdeu, o PT ser tirado do poder, lembrando... E não foi com 1% de diferença, não. Não, lembrando, mas assim, isso eu acho que é só mais um detalhe. Além de perder a ideologia do qual eles sempre fizeram parte, ora, quem é o Barroso? Barroso é um homem que o Reinaldo Azevedo já disse que é associado ao Open Society, que é uma organização internacional criada pelo Jorge Soros. Então, essa gente está debaixo dessa mesma influência que a sociedade está. Porque você vê o esquerdismo em todos os lugares, inclusive nos púlpitos. Porque a forma como falamos foi uma forma padronizada pela esquerda. E que você repete um modelo sem perceber. E você acha que os juízes não estão debaixo dessa influência? Lembrando que alguns ali dentro foram colocados justamente para defender os interesses do partido, como Lewandowski, como Toffoli. Então, quer dizer, isso de certa forma é uma derrota deles também quando o PT perde. Embora é óbvio, né? Ninguém vai dizer isso. Tô triste porque o PT perdeu. Você não vai ouvir isso. Até porque muitos deles fizeram valer a lei, porque eles tentaram buscar diversas brechas na lei para poder retardar a sentença do Lula, enfim. Tudo que favorecia, espera mais uma semana. Eles fizeram de tudo, mas só que dessa vez o povo foi pra rua. Exatamente. E aí o que acontece? Eles falaram o seguinte, olha só, o povo tá na rua, o povo ocupou Brasília, é melhor a gente fazer o nosso dever de casa, fazer o que é correto, porque se a gente não fizer, vai dar problema. A participação do povo nessas eleições, na prisão do Lula, cara, o povo foi pra rua quando o Lula foi preso. O povo comemorou, a nação comemorou. Então, ou seja, eles fizeram debaixo de pressão. Porque é o que você está dizendo. Todos eles são vermelhos por dentro. São. Olha só, não são só eles, não. Dependendo da intensidade do vermelho, quase todo mundo. Exato. Porque todos nós somos filhos desse sistema. Nós aprendemos e repetimos um modelo. Agora que a gente começa a acordar. Porque você é fruto do meio nesse aspecto da educação. Então a tua educação foi toda embasada em quê? Nesse pensamento hegemônico, totalitário, que é tão abrangente e tão envolvente que você não consegue percebê-lo. É como o ar que está à nossa volta. Você não vê o ar, mas você sabe que ele está presente, portanto que você está respirando. Então, você não se dá conta do grau de contaminação das instituições, dos centros de pesquisa, da parte dos centros culturais, da parte educacional desse país, e de como isso foi tomando devagarinho toda a sociedade, de forma que você repete modelos sem perceber. Um ouvinte falou aqui ainda há pouco, a Bárbara leu, diz assim, porque nós queremos ou precisamos ter uma mídia neutra. Olha, isso é utopia. Neutralidade não existe, nem em nós.
Porque quando nós emitimos uma opinião, nós emitimos essa opinião debaixo da nossa cosmovisão. E todo mundo tem a sua cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É a visão que você tem do mundo. E isso contamina, e contaminar aqui não tem sentido negativo, isso contamina a tua forma de ver a vida, ver o mundo, entender o que está à sua volta. Então não existe opinião neutra. Toda opinião é baseada num conhecimento prévio que já está em você. Então quando um articulista de jornal ele escreve um artigo, por mais neutro, digamos assim, que esse artigo seja, esse artigo ele sempre vai refletir algo do próprio articulista. Porque não tem como você escrever algo que seja fora de você. Tudo parte de você. O que nós podemos lutar é por uma mídia menos tendenciosa, né? E menos manipuladora. Que aí é diferente. Aí é você escrever algo justamente para promover determinado resultado. Então aí já não é mais só uma questão de opinião. É uma questão de doutrinar a tua forma de pensar. E nisso só tem uma forma da gente se livrar. Sabe qual é? Para você que me ouve, é o processo que eu fiz comigo. É o processo da autoeducação. Por isso que eu digo que a vida começa, pelo menos para mim, eu concordo com essa frase, que a vida começa aos 40. Que eu só comecei a virar gente com 40 anos. Antes de 40 eu era uma ameba. Antes de 40 eu era qualquer coisa que tinha duas pernas, eu era um bípede andante. Só isso. Sabe? Uma pessoa levada pelos ventos de doutrina, como a gente costuma dizer na igreja. Agora, a partir de 40, eu disse assim, não, eu não vou aceitar mais isso. E comecei um processo de autodescoberta, de autoeducação. Você pode promover isso em você. Que não é lendo jornal. Lendo jornal você vai ficar limitado a se informar de alguns fatos, mas você não vai melhorar a sua cosmovisão. O processo de autoeducação, aí é que está a vantagem, qualquer um de nós pode desenvolver. E você pode sair desse mundo lixo que nós estamos vivendo permanecendo nele. Como é que você sai do mundo permanecendo nele? Bom, você não pode sair do ponto de vista físico, mas você pode sair do ponto de vista intelectual. Claro. E nesse sentido, você está e não está no mundo. Você está no mundo porque fisicamente você está nele e você está fora do mundo porque intelectualmente você está olhando o mundo de fora. Porque quando você olha de dentro, a tua visão está turva. É como você está no meio do furacão. Está tudo rodando à tua volta. Verdade. Então, mas isso é um processo de autoeducação. E é perfeitamente possível de ser realizado. E digo mais, não é difícil. Basta você querer sair do pequeno mundinho onde vive. É isso aí. Bom, Bárbara, como é que tá aí? O que a gente tem? Tem mais participação? Tem resultado? A gente tem na live. Deixa eu só achar aqui a live. Achei. Vou ler algumas participações da live. A Ângela Assunção diz o seguinte: vocês viram o vídeo da moça na comemoração na praia, guardando uma faca na bolsa? Vi. Mas que comemoração? Onde foi? Lá na... Bom, não sei. Disseram que foi lá em Copacabana, na Barra da Tijuca, em frente à casa... Bom, assim eu ouvi. Em frente à casa do Bolsonaro, onde as pessoas espontaneamente foram se aglomerando ali para comemorar as eleições. E nesse vídeo mostra uma loura, até que por sinal... simpática, né? E ela guardando uma faca na bolsa. Mas assim, também agora a gente, sei lá, a gente vai ver também. Eu sei que é uma faca. Bom, eu, por exemplo, tenho um monte, mas assim, eu só tenho porque eu gosto, mas, enfim, eu não posso fazer nenhuma afirmação a partir de um momento que uma pessoa guarda uma faca na bolsa. Sei lá, de repente era para descascar maçã, né? Não sei. Mas pelo menos até onde eu sei, ninguém foi ferido a faca de ontem para hoje. O Renato Araújo diz: foi a eleição mais emocionante de todas. Mendes dos Santos diz: como estudante de serviço social na UFRJ, aguardo ansiosamente a mudança no ambiente acadêmico. Chega de doutrinação marxista. Os debatedores poderiam me dizer se posso ser otimista quanto a este aspecto. Um abraço ao meu pastor, referência de sabedoria, Flávio França. Olha, meu jovem, eu estava vendo hoje, e eu botei aqui num grupo, agora não sei qual, que era justamente uma coisa que está acontecendo na tua universidade, tá? Mas enquanto eu ver se eu acho aqui, tá hoje no estado de São Paulo, se você abrir o Estadão online,
foi criado por uma deputada do PSL, não deu tempo de eu ler a matéria. Tá, assim, deputada do PSL, não sei se foi ela. Tem outras, né? Não tem só ela. A Janaína do PSL também, enfim. O deputado do PSL cria lá um número, lá, um disque denúncia, justamente para essas questões daí de universidade, isso que a gente tem debatido aqui. Eu não sei exatamente onde está agora, vou procurar aqui e ver se eu acho. Tem alguma coisa aí acontecendo na tua universidade muito interessante, que já postaram hoje na internet, falando a respeito justamente dessa coisa aí de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu achei, ó. Aqui, ó. Colocaram na internet. Vou ler para você. Segunda-feira, hoje, né? É dia de todos os alunos da direita da UFRJ lavar a alma, ver o professor ou militante comunista com cara de enterro. É melhor já ir se acostumando, pois a vida de vocês daqui em diante será difícil. Que esse próximo governo possa tirar toda essa doutrinação marxista que existe na UFRJ e que possamos voltar a ser uma universidade que discuta pautas relevantes para a sociedade e que não seja instrumento de partidos comunistas. Então, quer dizer, isso aqui eu não sei quem foi que postou agora. Isso foi está no Facebook. Tem mais coisa, mas eu não tenho aqui agora para te dizer. O Cristiano Neymar botou aqui na minha página, um comentário na live, dizendo o seguinte: com relação à nossa pergunta, ele está falando principalmente ao Datafolha. Nós estamos perguntando se os institutos de pesquisa erraram. Principalmente o Datafolha. Não sei nem por que a imprensa insiste em divulgar as pesquisas de lá. Mostraram na capital paulista que a Haddad estava levando por 51 a 49. Ao final da votação, deu Bolsonaro com mais de 60%. Não vou colocar os demais institutos, pois estiveram mais próximas da realidade. Isso porque ainda cabe umas teorias pinudianas aí, da qual eu creio que houve sim manipulação nas urnas, onde se ajustaram os resultados para ficar de acordo com a medida delas. Mas isso, no momento, não mais importa. Vivas capitão e chora mais nação o que ele botou aqui? Alviro Bravo. Bom, você estava querendo saber como é que foi São Paulo, né? Segundo as informações aqui do nosso Data Cristiano, Bolsonaro saiu de lá com 60%, né? Não, eu vi, mais de 60%. Eu li São Paulo 67%. Agora eu não sei se esse São Paulo 67% é todo o estado de São Paulo, né? Ou se estava se referindo à capital. Eu queria saber exclusivamente na capital, que eu ouvi dizer no sábado que o Haddad tinha passado o Bolsonaro na capital. É isso que eu queria saber como é que ficou. Assim, essa coisa de que eu acho que pode ter tido manipulação, eu também acho. Mas assim, eu não queria trabalhar em cima de achismos. Infelizmente, a gente não vai ter pesquisa. Eu gostaria de saber, por exemplo, quem mudou o voto em cima da hora, qual foi a porcentagem, entendeu? Porque, assim, para diferenciar aquilo que foi erro do Instituto ou aquilo que foi manipulação do Instituto, tá? Agora, eu acho o seguinte, a gente quer se livrar deles, não dê trabalho para eles, deixa eles morrerem seco, entendeu? Não dê trabalho, porque eles têm trabalho o ano todo. O ano todo eles são solicitados para fazer pesquisa sobre tudo quanto é troço. Então, sabe o que você faz? Deixa minguar, porque nós somos os consumidores e eles os fornecedores de serviço. Se o consumidor não compra o serviço, aquele que presta o serviço vai à falência. É simples assim. Não precisa ninguém intervir, não precisa de governo, não precisa ninguém se meter nessa história. Basta a gente não consumir o serviço deles. E principalmente, eu acho que agora com essa retomada do Bolsonaro, né, o nosso futuro presidente, né, futuro porque ele só toma posse a partir do dia 1º, então ainda o nosso presidente é o Michel Temer. Mas eu acho que o voto impresso, isso aí vai ter que ser revisto, e eu tenho certeza, né, que com ele lá, isso aí vai mudar. Porque eu falo para você, Flávio, para todos vocês aqui presentes, não foi só 55, foi mais. A gente no primeiro turno
Tivemos diversos problemas e urnas, mas principalmente no Nordeste. Principalmente baseado em que você urnas pode foram urnas foram trocadas no primeiro turno? Porque o urna dá defeito. Você tira a ruim e bota outra no lugar. Mas o Bolsonaro já falou que vai criar um mecanismo aí de... Tudo bem, então cria uma coisa mais segurança, né? Não, tem que ter. A gente não quer o cupom, a gente só quer saber o seguinte, digitou 17, beleza, saiu lá, que caia na urna. Então... Pra não ter esse tipo de situação. Eu tenho várias histórias disso, Ítalo. Até porque já foi comprovado. Até porque já foi comprovado que as urnas podem ser fraudadas. Já foi comprovado. Mas agora, pode ser. Vamos combinar? Ficou feio pro Haddad, né? O cara foi ministro da Educação. Não ligar pro Bolsonaro, né? Não citar. Falaram aqui que agora que ele deu uma ligação aqui. Isso não surpreende. Não citou, rapaz, sequer no discurso dele. Não parabenizou o Bolsonaro pela vitória. O pai do kit gay. Não surpreende nada. O cara foi ministro da Educação. Você viu na última semana... A gente teve a Dilma de presidente, tu tá reclamando do Haddad? Aquele Geraldo Azevedo disse que foi torturado pelo vice do Bolsonaro, o general Mourão. O Mourão tinha 16 anos. Nem do exército era na ocasião. Aí o Haddad foi para um programa, tá aí o foi no rolando, Globo. Foi no programa. Globo Época. Porque a entrevista que ele tava fazendo. O Mourão torturou, não sei o quê. Alguém falou assim, mas ele não podia nessa época, ele tinha 16 anos. Ele pediu desculpa. Ele falou, então vai lá conversar com o Geraldo, por favor. O Haddad falou que não telefonou pro Bolsonaro, ele falou isso com a Natuza. Ele disse que o Bolsonaro chamou ele de canária, disse que ia expulsar ele do país, que por isso ele não telefonou pro Bolsonaro, porque ele não sabia qual seria a reação do Bolsonaro. Então, olha, ele também quer saber de uma coisa. Porra, no Bolsonaro na moral, o Bolsonaro não tá perdendo nada. Não fez diferença nenhuma. Mas você falou que saiu uma coisa aí em rede social. Falaram que o Haddad ligou, enfim, parabenizou democraticamente e tal. Não sei se é verdade, não, acho que a imprensa teria noticiado. Eu não sei se é verdade, mas assim, enfim... Sinceramente, seria... Mas o Bolsonaro também, no discurso do Bolsonaro também não citou Haddad, né? Não, é chumbo trocado. Eu preferia os parabéns da Miriam Leitão. Eu preferia os parabéns da Miriam. Olha, eu acho que nada... Eu não quero muito, não. Eu queria só os parabéns da Bárbara, do Bolsonaro. Mas ela digitou 17. Tá de bobeira. E outra, vou falar uma coisa, hein? Assim que teve a apuração, a Bárbara foi a primeira a me passar mensagem. Fala aí, Bárbara. Você foi com tema. Aí, Bárbara. Pode vir amanhã, você foi a primeira pessoa. Vai dar os parabéns pro seu presidente, não, Bárbara? Não, presidente de vocês, né? Eu engulo ele porque eu sou obrigada a engolir. Não, seu presidente. Olha só. Agora ele é o presidente da República. Pois é, mas não foi eu que escolhi essa coisa. Não, obrigado, você não é. Você votou em quem, Bárbara? Concordou? Olha, a Bárbara concordou com a corrupção, concordou com o crime organizado. Bárbara, cuidado. E ó, você não é obrigada a nada, você tem a possibilidade de mudar de país. Você pode ir pra Cuba ou pra Venezuela. Com certeza. Venezuela tem tá muito maneiro. dinheiro sobrando pra isso, né? Dinheiro pra ir nem na esquina, pô. Mas eu vou te falar, sabe o que tu pode fazer? Tu vende tudo que tu tem aqui, vai pra Venezuela, tá baratinho lá, com real lá, tu é rico. Tá ótimo. Eu não sei se tem comida pra comprar, mas... Ou então faz igual a Edilane. A Edilane foi embora pra Portugal, já arrumou um namorado, tá feliz da vida. Portugal também. Edilane foi produtora aqui, é amiga da Bárbara. Foi ela que indicou a Bárbara aqui pra gente. Sim, meu pai até sacaneou ela esses dias no Facebook, postou assim pra ela, desencalhou. Mas melhor que isso, só o Daciolo. O Daciolo podia ser ministro, né? De alguma coisa, eu acho que o Daciolo deu mole. Se ele viesse a governador, ele entrava. Eu votaria nele. Eu votaria nele também. Eu queria votar nele. Ia ser muito divertido. Pois é. Vamos lá, Bárbara. Finalizando. A gente perguntou aos ouvintes se eles acham que os institutos de pesquisas falharam, sim ou não. 66% diz que sim, 34% diz que não. Mas esses que acham que não, é bom observar, que acham que não falharam, eles dizem que não é questão de falha, é questão de que eles sabem o resultado certo, mas eles manipulam. E o sorteado de hoje foi, na verdade, sorteado o Elton, que participou com a gente pelo telefone. Então o Elton ganhou aí um kit da Rádio Betel. Beleza, deixa eu agradecer aqui o Tiger Face, tá me mandando aqui no inbox aqui o resultado, né, de São Paulo. Na cidade de São Paulo, né?
Tiger Face teve o trabalho de ir lá e pegar 60,38% dos votos para o Bolsonaro. Na capital? Na capital. Sim. Totalizando 3.694.000 com 834 votos. O Haddad teve 39,62, totalizando 2.424 com 125 votos. Bom, acho que a sociedade paulista deu uma resposta, né? Com certeza. Eu quando ouvi que o Haddad estava na frente de São Paulo, eu falei, não é possível. O cara não foi... Que ele esteja na frente na cidade de São Paulo. Foi o que eu disse, ele sendo péssimo prefeito. Teve 20% só de aprovação, perdeu no primeiro turno. Vai Datafolha. Ele perdeu para voto em branco. Na realidade, se você analisar o Haddad, ele perdeu para voto em branco. Agora, a sociedade paulista, na verdade, não aguenta mais aquele negócio daquela movimentação de gay na Avenida Paulista. Tá demais aquilo lá. Misericórdia. Eu não imaginava que o negócio estava naquele nível, Flávio. Rapaz, mas se você olhar o movimento se você olhar o movimento que teve por todo o país, você vê que a coisa foi, e principalmente mulheres nuas, enfiando a cruz aqui, enfiando a cruz ali, pessoas se drogando, eles tentaram de tudo. Teve agora um aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas fizeram a pessoa pendurada naquele negócio. Posso até levar um processo por isso, mas eu nunca vi tanto viado na vida. Misericórdia. Não, vou te falar. Foi impressionante, né? Não, eu fiquei assustado, Flávio. Meu Deus. Fiquei assustado. Nunca vi, cara. Não, assim, eu não pensei, Azeitona... O cara da Azeitona. Não, sério mesmo. O Azeitona, ele tá imaginando a Avenida Paulista. Rapaz, ele tá ali, mas tá imaginando. Ele falou, eu vou te falar um negócio. Eu não pensei que eu fosse viver pra ver um negócio daquele, cara. Mas deve ter tido alguma coisa. Eles estavam lá na reta final da campanha tentando captar votos pro Haddad, né? Não, mas o Haddad falou. Chamando pra conversar. Vamos conversar e tal. É o que eu tô te falando. O Haddad falou que sentiu uma energia diferente. Aí como é que o cara lá postou? Ele postou, né, numa rede social dele. Não, agora eu vim votar, tô sentindo uma energia diferente. Aí teve uma pessoa que botou sente mesmo. Sabe o que eu achei mais engraçado, o Flávio? Aí tinha assim um grupo com bandeiras do Haddad, Haddad já virou, babá. Acho que tinha mais ou menos umas 150, 200 pessoas. Aí os caras ligaram, meu irmão, o prédio da Fiesp, meteram a bandeira do Brasil no prédio da Fiesp. Aí no outro prédio, o cara lascou um data show enorme, pegou a fachada do prédio inteiro. Ele sim, 17, falei, rapaz, eles humilharam. Humilharam. Não, brasileiro. Ali eles não brincaram, não. Voltamos a ser patriota, voltamos a ter aquela felicidade de poder falar, não, eu sou brasileiro. A bandeira, o prédio da Fiesp ficou todinho com as cores da bandeira do Brasil. E ali é lindo, né? Que uma pirâmide, né? Muito bonito o prédio. Muito bonito. Vamos lá, Bárbara. Fechou? Fechei, já dei. Você vai dar os parabéns pro Bolsonaro ou não? Parabéns. Seja patriota pelo menos uma vez na vida. Ela chegou lá na urna, ela tá fazendo esse charme. Ela chegou lá na urna, não sabe pra que. Jogou o 17, eu tô falando pra você. A Azeitona já postou aquela situação, ela tá igual a Anitta, né? Porque a Anitta também é 17, mas a Anitta foi pressionada e tal, aí não. Mas ela chegou lá no cantinho, ela faz esse charme aqui todo e tal, mas ela chegou lá, ela jogou um 7. A Azeitona já postou hoje lá no Face dele um anúncio da Casa Bahia cheio de arma. Isso é montagem. Não, montagem. Mas o povo. É bom que daqui a pouco o Orsino vai poder ter o depois vai R15 feira. Eita ferro. Vai ter em feira, é vai montagem, ter em com certeza. Vamos lá, Braba. Então, já dei a porcentagem e também já dei o vencedor. Já foi, então? Já foi tudo, todo mundo. Só encerrar agora. Só encerrar? Só encerrar? Mano, por que tanta pressa, Bárbara? Eu não tô com pressa, não. São 1h57. Se você atrasar a programação, depois tu sentar ali e bota tudo direito. Tu não tava querendo um emprego? Oi? Já vai pra ali. Tu não tava querendo um emprego? Já fica ali no programa. Vou mandar um áudio aqui pro Rodrigo, que me mandaram ontem, na hora, um pouquinho antes do resultado da eleição, né? O cara falando assim, já posso começar a dar um tiro? Tô com um revólver aqui doido pra dar um tiro. Vai que você vai ser preso.
Tá bom que agora tudo mudou. Senhor. Daqui a pouco tu vai ver. A Bárbara vai estar vindo aqui armada. Vai vir aqui com um Taurus 8 X. Armada e poderosa. Poderosa. Mais nunca. Mas era bom Bom, mesmo. eu quero agradecer. Alguém sabe que nós já pode dar tiro já? Hein? Tô doido pra estrear meu revólver. Mas ele pode dar tiro à vontade. Vai pro stand de tiro e dá tiro lá. Não, gente, vocês tinham que ver os vizinhos gritando. Quando saiu, os vizinhos gritando. Ai, quando Jesus, porque a urna ainda não tinha sido apurada total, né? Eles começaram com 3%, 4%. Os vizinhos começaram a gritar. Você tinha que ver a minha vizinhança gritando. E tipo assim, a minha mãe, pelo amor de Deus. Rapaz, parecia final de Copa. Não, foi mais do que final de Copa. É. Eu não acho que há muito tempo que eu não via brasileiros assim, eles gritando. Um amigo meu me mandou um áudio, falou que no Rio Centro, os condomínios, todo mundo gritando, e todo mundo botando a cara na janela, gritando com fogo. Olha, foi algo tipo assim, histórico. Não, essa campanha realmente foi. O brasileiro inédita. lavou a alma. E agora pra gente, né, gente, fica o seguinte: independente de qualquer coisa, é o presidente eleito, deve ser respeitado por quem votou, por quem não votou, por quem gosta, por quem não gosta. Por quê? Se ele for mal, todos nós vamos mal. É óbvio. Se ele for bem, todos vão bem. Né? Que ele consiga tomar as medidas, principalmente no campo da economia, que reestruture a economia brasileira, que o Brasil volte a ter credibilidade para receber investimento, porque sem investimento não tem emprego. E quem é que vai botar dinheiro aqui nesse negócio do jeito que tá? Não vai. Se não mudar, né? Mas observa que o dólar já veio a 3,60. Já só baixou com a vitória. bastante. Nossa, baixou muito. E a bolsa disparou, né? E a bolsa disparou, só com o resultado das eleições. Quer dizer, isso gera um clima de otimismo na economia. Né? E quem pensa em investir começa a tomar coragem. Pois é. Que ninguém quer botar dinheiro num barco que está afundando. Não, exato. E principalmente eu acho que, não só com o preço do dólar, mas eu acho que o brasileiro, sabe, um homem sem emprego, né? Um homem sem emprego, ele se sente incapaz, ele se sente o nada. E eu acho que essa tem que ser a principal, sabe? O brasileiro poder voltar a trabalhar. É porque o cara hoje, Ítalo, por exemplo, porque o mundo se resume a isso, né? Nós somos fluxo de caixa, né? O que determina o que você é o seu poder de compra. Então, se você tem poder de compra, você tem dignidade. Se você não tem poder de compra, você não tem dignidade. E aonde não tem uma economia girando na rota certa, a população não tem poder de compra. Né? E não pode ter. Bom, vou pedir o Flávio para finalizar com o nosso momento de oração. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Flávio França e o estudante de Direito, Ítalo Félix. Para quem está nos ouvindo à tarde, vem aí o Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ao vivo, Cláudia Matos vem no comando do Frequência Máxima. Para quem está ouvindo a reprise da madrugada, vem aí Madrugada Betel. Nós voltamos, com a graça de Deus, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Eu estou aqui de frente para a TV, vendo o Toffoli. Acho que eu nunca vi o Toffoli tão irado, rapaz. Ele sempre fala contido e tal. É verdade. Né? Mas o bicho tava... Tá espumando. Mas o patrão dele saiu do poder, né? PT. Pois é. Um abraço a todos e até amanhã. O pastor Flávio finaliza então com o nosso momento de oração.